Glória a Deus que você está aqui. Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Que Deus derrame a sua graça sobre a sua vida. Olha, falar mais que fazer. A gente tem de correr, né, para a gente trazer mais esse vídeo para você. O método de Cristo vai te levar para essa direção. Ele vai fazer você conhecer as características fundamentais do homem, conhecer as características fundamentais da mulher, saber das capacidades e potencialidades de cada um, vai saber também sobre a possibilidade de, através da utilização das suas capacidades e de suas características, ter resultados, assim, ó, muito acima, 100 vezes mais. Não é essa a promessa de Jesus? Mas não é que você tenha de abandonar a sua mãe, abandonar o seu pai, mas é Deus ser o seu cabeça, estar em primeiro lugar na sua vida. É Jesus ser o seu cabeça, essa é a condição. Você não vai ouvir mais a sua mãe do que a Deus, você não vai ouvir mais o seu pai do que você ouve a Deus, você não vai ouvir mais a sua esposa do que a Deus. Seus filhos não vão tomar o lugar de Deus na sua vida. Seu trabalho não toma o lugar de Deus na sua vida. Cristo vai ser o seu cabeça e você, com Cristo sendo o seu cabeça, como Marcos 10:30 diz, você vai receber 100 vezes mais aqui. E além disso, vai ter a vida eterna. Nós precisamos entender que existem regras no mundo espiritual. Deus não fez você e te jogou, pá, como uma cusparada, né? Jogou aqui e deixou. Não. Deus criou leis espirituais que nos cercam. Deus criou o ser masculino, a sua imagem e sua semelhança. Então, nessa imagem está uma estrutura, o método, o livro semelhante a ele vai falar sobre isso. E aí na imagem existe uma estrutura física de poder, existe uma estrutura emocional de poder para segurar a força da carne, e existe uma estrutura espiritual, trina, você é trino em você. Essa é a base do que Deus fez. Para quê? Para que você pudesse fazer coisas, criar. Então, essa estrutura sua, montada por Deus, é para que você venha dominar, ser cabeça e ser sacerdote. A ordem de Deus também é trina. Então, veja bem que tudo vai se fechando dentro da trindade de Deus. Você tem de começar revendo e deixando o seu passado, e isso é arrependimento, é conversão, é mudança completa da rota. Você vai seguir na rota de Deus, não mais segundo os seus pensamentos, segundo os seus caminhos. Você vai deixar Deus ser o seu cabeça e não vai deixar de acreditar em si mesmo, porque Deus te dotou de capacidades, de características. Os homens podem ser ateus, podem não crer em Deus. Querem que ele move, era um ateu. Mas ele criou, foi ele que idealizou as estações espaciais. Quantos homens ateus fizeram coisas extraordinárias na face da Terra? Por quê? Porque eles creram. A estrutura está montada, o poder está estabelecido, Deus não tirou nada que ele deu por causa do pecado. O homem sai do jardim, mas sai completo. Então você precisa de acreditar em Deus, mas você precisa também de acreditar em si mesmo. Você precisa entender quem você é para que Deus possa operar através de você. E a parte 6 do que a gente quer trazer para você aqui nesse vídeo, que está no livro Método de Cristo, é levar o homem a entender mais o reino de Deus, que é fazer do que falar. Então a sua comunicação vai ser bênção na vida de outros, mas você não vai ficar no blá blá blá, só no falar. É o seu fazer, porque quando você fala, e Mateus 17:20 vai falar sobre isso,
se você disser a este monte, você vai falar, mas qual que é o resultado? Passa daqui para colar, e ele há de passar, porque você teve fé, e nada vos será impossível. Então, essa é a sua ação. Você vai agir, você vai fazer, você vai levar avante, vai desbravar. Então, fazer mais do que falar. Nós, hoje, os cristãos, né, tá invertido o cristianismo. Nós ficamos falando, e o que nós fazemos? A maioria dos cristãos estão vivendo do mesmo jeito que o mundo está vivendo. Desesperado, alucinado, dentro dos psiquiatras, no sofrimento, e louco, e sem recurso, e buscando isso, e buscando aquilo, e nervoso, e brigando, entrando em contenda, bebendo, se prostituindo, adulterando, se relacionando fora do casamento. Falamos, fazemos pouco. Então, o que tem de acontecer é que nós temos capacidades espirituais. Nós temos de falar menos e fazer mais. Nós vamos falar? Vamos anunciar as boas novas? Vamos. Mas se você produz resultado de bênção na sua vida, se você tem resultados na sua vida, você vai falar bem pouco. Jesus falava, Jesus conversava, mas veja as pregações de Jesus, o tempo que ele viveu, 3 anos, e quantas pregações a gente tem na Bíblia? Quantas curas, quantas libertações e quanta transformação no mundo ele gerou. Porque se você mostra resultados espirituais, porque sim, é o desenvolvimento das capacidades espirituais que valem. Então, se você mostra resultados espirituais, você vai falar sim, mas você não vai precisar falar tanto. Você vai falar bem menos. E, na verdade, as pessoas vão correr atrás de você, porque Jesus não ia atrás de ninguém. Nunca foi. Quem quis receber dele teve que correr atrás dele. Estava cego? Ok. Teve de ser cego e ir correndo atrás de Jesus. Não ficou lá de braço cruzado. Eu quero que Jesus venha aqui, porque eu sou cego e eu estou esperando em Deus. Que Deus há de fazer por mim. Não. Ele não ficou nesse vitimismo e nessa choradeira. O cego teve de ir atrás de Jesus. A mulher estava com hemorragia. Ela teve de sair de dentro da casa dela, enfrentar uma multidão e ir para frente de Jesus. E de Jesus sair virtude. Ela teve de tocar. Jesus sabia que ela estava ali. Jesus não olhou para ela. Jesus não foi na direção dela. Ela teve de correr atrás e segurar na ponta do manto de Jesus para ser curada. Aí, quando ela fez tudo o que ela podia ter feito, o máximo do que ela podia ter feito, aí Jesus parou e, peraí, quem me tocou? Tocou, saiu de mim poder, eu curei alguém aqui. Alguém aqui ficou curado agora. Eu senti na hora que o poder da cura saiu de mim. Ela teve de fazer tudo o que ela tinha de fazer. Essa mulher teve resultado na vida dela, porque ela foi atrás de Jesus. Jesus era como um imã para atrair as pessoas. Não foi o blá, blá, blá que levou as pessoas, foram os resultados. As pessoas viram os resultados. As pessoas, elas não têm como enxergar o nada. Elas precisam ver, a maioria vai precisar ver para crer. Por isso que Jesus fala assim, bem-aventurados que não vão me ver, mas vão crer sem me ver. Porque muitos estavam ali, puderam vê-lo, e por isso creram. Da mesma forma como que você sabe que Jesus existiu sem vê-lo, você tem que crer que seja possível sem ver. Então você tem de fazer o resultado. Você faz o resultado acontecer. O resultado aparece, as pessoas vêm para você. Mas elas não vêm por causa de você. Elas vêm por causa do resultado, daquilo que elas precisavam. As pessoas iam para Jesus, porque ele oferecia para elas
o que elas precisavam receber. E Deus não se importa que você vá para Ele, porque você precisa dele. Ele quer apenas que você vá, que você saiba que nele você tem. Quando você sabe, aí você tem. Você recebe dele a bênção. Quando você entrar nessa direção de produzir resultados, você vai se tornar um imã para atrair pessoas. Porque as pessoas vão ver os seus resultados e vão vir para você pelos seus resultados. A bênção que vai estar na tua mão, você vai colocar na bênção do outro. Aí você vai falar menos, porque você vai agir mais, porque você tem resultados. Então essa é a tônica da manifestação de Deus, do reino de Deus, a boa nova do método de Cristo, que você vai ter multiplicação e crescimento, você vai ter resultado. E esse resultado vai trazer as pessoas para você. Você não vai precisar correr mais atrás de ninguém. As pessoas virão naturalmente até você. Até porque ninguém corre para buscar água, para matar sua sede num poço vazio. Seja poço cheio. Que Deus derrame a bênção dele sobre a sua vida. E a gente vai para o último vídeo. O último vídeo. Eu espero você lá no último vídeo sobre o método de Cristo.